Ou será que existem oportunidades que não são para todos e que está tudo bem? Tem pessoas que, às vezes, a estabilidade ela vai ser mais importante do que qualquer coisa. E talvez para essa pessoa empreender pode não ser a solução. Ou talvez a pessoa que é muito empreendedora está em um momento em que ela não tem tempo nenhum na vida dela. E talvez a gente precise entender que às vezes é melhor esperar um pouquinho para poder iniciar. Mas, Érica, vamos embora. Primeiro eu quero que você conte aqui para a gente a sua trajetória. De onde você veio, aonde você trabalhava, a sua maternidade e o que te despertou aí esse interesse de ser dona do seu negócio? Então, eu venho de um meio totalmente diferente, né, do que eu estou hoje. Eu trabalhava em indústria farmacêutica, com processos regulatórios, registro na Anvisa, nada a ver com vendas, né? E o que despertou o interesse foi que, quando eu voltei da minha licença maternidade, a empresa não estava passando por um momento muito bom. Estava fazendo corte de gastos, né, na empresa. Eu, por ser de um núcleo de projetos novos, não tinha mais condição de continuar com esse núcleo, então o meu cargo foi cortado da empresa. Na hora, foi um alívio, ao mesmo tempo aquele desespero, né, porque eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu trabalhava lá há 12 anos, praticamente. Então, foi Desde novinha, né? Porque você é muito jovem, muito 12 anos é uma vida. uma vida. Eu comecei lá quando eu não tinha nem terminado a faculdade ainda, né? Então, foi assim, ao mesmo tempo que foi não um choque muito grande, porque a gente já vinha ali de uma realidade aguardando que isso poderia acontecer. Mas não deixa de ser um choque, porque ninguém está preparado para passar por isso, né? Então, eu fiquei bem relaxada por estar com meu filho de 4 meses em casa. Então, foi um alívio nesse sentido. Mas, por outro lado, por gostar tanto de trabalhar, eu ficava pensando no que eu poderia fazer, né? Quando passasse ali aquele momento que ele estivesse pequenininho, ele fosse crescendo, o que eu poderia trabalhar. Eu tô com a tosse, vocês vão desculpando aí que tá difícil essa tosse. E aí, eu e meu marido conversando, a gente queria ver ali um ramo na minha área de atuação, né? Farmacêutica, talvez abrir uma farmácia. Mas ainda assim eu ia ter que atuar ativamente, não ia ter tanta flexibilidade. Pensei também em voltar para a indústria farmacêutica, né? Quando ele tivesse um pouco maior. Mas eu iria voltar para o CLT, zero flexibilidade de novo, não era isso que eu queria. E foi nesse contexto que a Facilitoy me pegou. Eu estava ali no Instagram, aleatoriamente, e apareceu uma publicação, um anúncio, com as publicidades. Mas seu bebê era pequenininho, porque você demorou um tempinho. Eu me lembro que você procurou, e aí eu imagino que você estava esperando para ter certeza se realmente você seria desligada. E aí, em determinado momento, seu bebê ainda era pequenininho, então provavelmente nasceu. Aí, naquele período de puerpério, que a gente tem aqueles momentos sem nada para fazer, né? Que não é exatamente um nada para fazer, mas é aquele tempo entre mamada, que a gente fica ali meio hibernando. Imagino que tenha sido ali que você viu, ficou com aquela semente e esperou ter tudo estruturado, foi isso? Isso, e aí quando teve realmente ali o impasse do que fazer, que apareceu a Facilitoy, voltou ali naquele momento em que eu já tinha esquecido, né? Quando ela apareceu, eu falei, não, não, a publicidade falava assim, você é mãe e quer empreender sem deixar de ter flexibilidade com seus filhos. Eu falei, gente, isso é para mim, eu quero. Eu quero muito. Aí eu fui falar com meu esposo, né? Ele falou assim, mas será? Eu não sei se isso vai dar tanto retorno, né? Vamos avaliar com calma. E a gente ficou um tempo avaliando, né? Não foi assim de cara. E só que eu sempre entro com corpo e alma em tudo. E ele, assim, sempre foi muito admirador, sabe? Ele sempre apostou em todas as ideias que eu tenho. Ele falou assim, não, então se você está empenhada, se você quer, não, então vamos entrar de cabeça, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Se você está querendo, vai dar certo. E deu tão certo, que no meu ramo que eu trabalhava, eu faturava bem, né? Faturava assim, eu ganhava bem, porque a indústria é boa, é uma boa remuneração. Mas na Facilitoy, surpreendentemente, eu consigo dobrar o valor que eu ganhava quando eu trabalhava na indústria. Que isso para mim é uma surpresa muito grande, porque eu não imaginava que eu conseguiria chegar tão longe o quanto eu estou chegando.
E isso, claro, é resultado de dedicação, mas não pense que é fácil. É muito difícil, como todo mundo que é franqueado sabe, né? Que tem os pequenininhos em casa. A gente acha, no começo a gente pensa assim, eu vou ficar perto do meu filho, vou empreender e vai ser um mar de rosas. Eu vou estar aqui pertinho dele. Não, gente, é muito mais difícil, é muito mais desafiador. E eu acho que é exatamente isso, a capacidade de se readaptar as situações. Igual hoje aconteceu mil coisas e a gente, né, faz outros caminhos para fazer dar certo. E eu pensava, quando meu menino dormir, aí eu vou dedicar para os clientes, vou responder, vou ter tempo. Você acha que dormia? Era 15 minutos a soneca e acordava. Aí vai de novo a capacidade Vai de de novo. adaptação. Só porque eu tô cheia de coisa para fazer, aí é que não dorme mesmo. Não, não dorme não. E aí eu pegava o canguru, ficava com ele no canguru, trabalhando com ele ali. Mas é exatamente isso que é o bom. Você poder dar esse chamego e poder atender enquanto você está fazendo isso. Ou nos dias que você não pode atender e fazer isso, você tem que realmente dedicar para o seu filho, levar no médico. Ou você quer realmente dedicar o tempo para ele, você ter essa possibilidade de fazer isso, né? De deixar de lado o trabalho e dedicar o tempo para o seu filho. É essa flexibilidade que eu buscava. E isso foi excepcional para mim. Chegou em um momento da minha vida em que eu nunca pensei, nunca busquei algo desse tipo, nunca pensei em sair da indústria farmacêutica, nunca mesmo. E hoje estou aqui no melhor cenário que eu poderia estar, no melhor momento da minha vida. Quando você inaugurou, o seu bebê estava com quantos meses? 7? 7 meses. E o maiorzinho já tinha feito 3. Ainda não, ainda estava com 2 anos e pouquinho. E como é que era a logística? Você tinha de 7 meses em casa o dia inteiro? E só Uhum. você tem rede de apoio? Só eu. A minha mãe que me apoiava quando eu precisava. O dia que eu pensava assim, não consigo mais, eu preciso dedicar nisso daqui, ou então eu tô ficando louca, eu chamava a minha mãe para ela ficar um pouquinho com ele, ou então eu ia para casa dela e ela ficava um pouquinho com ele. Então, por mais que eu não tinha uma rede de apoio 24 horas, ela sempre me salvou quando eu precisei, né? Ou minha mãe ou minha tia. E isso já ajuda muito, né? Mas no geral, no dia a dia, era com ele mesmo e vamos embora, desse jeito que dá, então é assim que a gente vai fazer. O outro, ele já ia para a escolinha. Meio período ou integral? Integral, graças a Deus. Não me julguem. Não, eu não julgo. E sabe o que é engraçado? É a primeira vez que eu estou falando sobre essa questão de bebê e de maternidade depois que eu descobri que eu estou grávida, né? E Deus é maravilhoso, né? Porque assim, eu estou no terceiro filho agora. Quando a Alice nasceu, eu não tinha noção de nada. Com 7 dias, eu deixei minha filha em casa e eu voltei para o trabalho. E foi essa dor que me fez criar a Facilitóis, sabe? Foi sair de casa, morava de frente para a praia, e ver todas as mães com o bebê andando no carrinho, a minha filha estava com a babá, porque eu estava o dia inteiro fora. E aí, quando a Marina nasceu, eu consegui fazer um pouco diferente, mas eu não tinha o conhecimento de fé que eu tenho hoje. E eu tenho convicção que Deus está me dando a oportunidade de ver uma terceira maternidade diferente. E aí eu pergunto muito porque eu nunca vivi isso. Eu tenho 2 meninas muito ligadas no 220, mas agora eu vou ter um menininho. Eu tenho fé que ele vai vir igual o meu marido, assim, calmo, tranquilo, entendeu? Vai ficar no canguru. E eu quero muito ter essa oportunidade, assim. Eu criei um negócio para permitir que você pudesse ter uma maternidade diferente, mas eu quero poder viver isso. Eu acho que isso vai trazer um novo significado, sabe, Érica? De que adianta eu estar aqui dizendo que a minha dor trouxe algo para vocês, mas eu não tive a oportunidade de ser curada do que eu vivi. E eu realmente espero. O canguru eu já comprei, tá? Dizer que eu não comprei uma roupinha, eu não comprei um sapatinho, eu não comprei nada, mas eu comprei um canguru. Já vou ter para usar, viu? Vai fazer diferença, você vai ver. E Sim. foi exatamente isso que eu vivi, a diferença entre o primeiro filho e o segundo. Dói muito, muito mesmo, você deixar o primeiro filho, o segundo, seja qual for a ordem, deixar ele e ter que ficar ali cumprindo o horário fixo, sem poder ter essa flexibilidade.
quando tá doente, você tem que levar no hospital, você tem que pedir para sair, depois você tem que pagar horas, né? Ou então tem que levar atestado. É muito, muito ruim essa dinâmica. E é o E olhar atravessado, é puxa, não está ligando para a empresa. Eu isso. tenho muitas mulheres no grupo, né? Então, assim, por mais que a gente busque ter um olhar compreensivo pelo modelo de negócio, invariavelmente não é sobre mim. Às vezes, uma outra funcionária fica incomodada porque aquela funcionária está tendo um privilégio de levar mais vezes o filho no médico, não é verdade? Exatamente. E as vacinas, o tanto que é bom poder dar a vacina e depois ele ter o aconchego. Eu dava vacina no primeiro filho e eu tinha que trabalhar. Não tinha jeito. Eu deixava ele na creche, sofrendo a dorzinha da vacina, querendo o meu aconchego e eu não podia dar. Então, poder dar para o segundo filho isso me comoveu muito, né? Mas mãe é uma eterna culpa, né? Eu ali dando um aconchego para o segundo filho e me sentindo culpada porque não dei para o primeiro. É assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Pelo menos as minhas agora, a diferença de tempo, né? Das minhas duas mais velhas são de 2 anos. Agora a mais nova vai ser 8 anos mais velha e a minha filha mais velha vai ser 11 anos quase, né? Quando o neném nascer, ela vai estar quase fazendo 11 anos. Se eu fizer cesárea, né? Senão é capaz de nascer junto. E serem realmente 11 aninhos ali cravados de diferença. Então, eu acho que eu já nem me lembro tanto, né? Acho que essa culpa vai estar um pouco mais trabalhada, mas com a diferença mais próxima, eu me lembro que eu me sentia assim em relação a uma com a outra, e eu não consegui avançar tanto, sabe, Érica? Eu consegui estar mais presente, eu me permiti ali 2 meses em casa, mas foram só 2 meses. E depois eu voltei para o trabalho. E eu não queria viver isso. Eu não quero, eu realmente quero poder viver o que eu prego, né? Eu quero poder dar para o meu filho uma maternidade que nem eu gostaria que as minhas franqueadas vivessem, que não é um conto de fadas, mas assim, eu acho que também é uma escolha. Eu poderia não trabalhar, eu teria condições de não trabalhar, só que Deus não me deu as minhas habilidades, os meus dons, os meus talentos para que eu desperdiçasse. Eu acredito realmente que eu tenho um propósito com o que eu faço. E ouvir você falando, e ouvir outras pessoas falando, é como se reabastecesse, sabe? Porque a gente tem uma função principal, que é cuidar dos nossos filhos, esse é o nosso maior legado. Nada é mais importante do que os frutos que a gente dá dentro da nossa casa. Não adianta a gente ser a mulher mais incrível de premiações e de reconhecimento na internet e ter um lar destruído, ter um marido desconectado, ter crianças sofrendo. Nenhum sucesso na rua compensa o fracasso de uma casa. Mas não é porque a gente busca o sucesso na nossa casa que a gente precisa abandonar os nossos sonhos. A gente precisa ter essa vontade de perseverar, de entender o que realmente faz sentido. E aí, novamente, para a Érica fez muito sentido a decisão que tomou, talvez para outra pessoa possa não fazer. E está tudo bem. Ou para a Érica, com 7 meses, ela já estava lá com o bebê e estava trabalhando, e talvez para uma outra mãe ela precise esperar mais um pouco. Ela vai se sentir segura quando o bebê tiver 1 ano e meio e já estiver se comunicando, e ela tiver mais confiança, às vezes, de botar meio período numa creche para poder buscar uma oportunidade. Não tem receita, não tem certo e errado, existem alternativas, e eu entendo que o meu negócio é uma alternativa. E eu espero que a cada dia surjam mais, porque a gente sabe que as mulheres estão cansadas. O ritmo está muito insano. Eu acho que o principal problema para nós foi o WhatsApp, né? Porque antes a gente trabalhava e pelo menos quando terminava o expediente, todo mundo ia para casa e vida que segue. Não tinha como, a pessoa não ia ligar para sua casa para trazer um problema. Só que agora com o WhatsApp, a maioria das empresas, elas têm um entendimento de comunicação muito diferente. Então, a gente acaba ficando muito mais escravo ali do trabalho do que era antes. Então, eu acho que assim, está cada dia mais doído para a mulher. Os trabalhos estão cada vez mais engessados, a legislação também não ajuda. Eu acho que se a gente tivesse uma legislação que permitisse mais flexibilidade de horários, de formas de trabalho, seria mais fácil para as nossas mulheres do Brasil conseguirem trabalhar. Às vezes elas terem a oportunidade de, poxa, ganhar por hora e fazer ali 2 horas, 3 horas por dia, mas hoje a nossa lei não é assim.
Então, até tem os PJs, mas quando a gente pensa em CLT, é muito engessado. Então, acaba prejudicando a Érica, a Clarice, a Sabrina e quem mais quer que seja, de conseguir ser a melhor mãe para o filho e ser uma boa funcionária, mas de uma maneira diferente de 8, 9, 10 horas de trabalho por dia fixa em uma empresa que a gente demora 1 hora para chegar. Não é isso, Érica? Agora, vem Com cá. certeza. Eu acho que, assim, as meninas... Temos aqui várias franqueadas, achei isso super legal. Inclusive, elas foram as nossas primeiras pessoas a entrar. Fico muito feliz, porque eu acho que isso é uma honra, sabe? A gente ter aqui outras franqueadas significa que, poxa, elas estão reconhecendo o seu trabalho e elas também querem entender o que a Érica faz, sabe? Eu entendo que, assim, não existe receita de sucesso, então talvez a Érica vai estar aqui dizendo o que ela faz e outra franqueada pode estar pensando, mas eu faço exatamente igual. Mas, às vezes, é a forma de conexão com o cliente, é nos detalhes. E para cada região, para cada uma, funciona de um jeito. Então, o intuito aqui não é gerar comparação. A gente tem outros cases de sucesso que talvez funcionem de formas diferentes, mas eu acho que todo mundo quer te ouvir, Érica. Como é que você dá conta de um bebê sozinha? Eu não sabia nem que você não tinha ajuda. Como é que você dá conta de um bebê sozinha, de outro bebê pequeno, porque 2 anos é um bebê, que ainda que fique integral de noite, ele está em casa, ele deve dar trabalho para dormir. Se não der, você é abençoada. Mas de maneira geral, assim, com 2 anos, né, as minhas filhas, minha filha mais velha mamava 5 mamadeiras por noite com 2 anos. Gente, e o meu ainda mama no peito, então... O mais velho ou o pequenininho? O mais novo. É a noite inteira mamando. Meu Deus. É um desafio muito grande também. Mas, assim, uma coisa que fez muita diferença para mim foi entender que não é só responder o cliente, né? Tem que conduzir. E no meu dia a dia, eu busco entender de verdade o que cada cliente precisa, né? Eu faço sugestões de combinações para ele, acompanho, retorno, não deixo ele esfriar. E outra coisa que fez muita diferença realmente nesse aprendizado para mim foi os treinamentos que a própria Facilitoy dá, porque vocês estão presentes em tempo real, o suporte é incrível. Toda vez que não tem algo acontecendo muito bem, não está fluindo, está tendo reclamação de uma franqueada ou outra, vocês surgem quase que instantaneamente para resolver o problema, trazendo treinamento, trazendo pessoas que são expert no assunto para poder ajudar e pegar todas essas dicas e realmente colocar em prática é o que funciona, porque eu nunca vendi nada. E eu estou pegando simplesmente todas as dicas que estão sendo dadas e aplicando. Não deixo o cliente esfriar, eu volto nele 2, 3, 4, 5 vezes, se precisar, em horários diferentes, né? Em dias diferentes. Às vezes eu volto no cliente no mesmo dia. Ou se eu vejo que ele não deu muita bola, eu espero um pouquinho mais de tempo, volto de novo. Porque se ele procurou, ele está querendo alguma coisa, né? E eu estou ali para resolver o que ele precisa. Isso é o próprio treinamento que vocês dão. E eu estou para oferecer o que ele veio buscar. E eu vou conduzindo. Pergunto se é falta de investimento, o que pesou mais, se foi no investimento, se foi na escolha dos brinquedos. Porque se foi no investimento, quase sempre eles retornam falando, foi investimento, eu achei meio puxado, meio pesado. E aí eu retorno, então vamos ajustar, né? Eu posso fazer uma condição melhor para você. E é assim que eu vou lidando, vou lapidando os clientes e buscando todos aqueles, porque não adianta ter tráfego pago, ter 1.001 clientes chegando e a gente deixar os clientes esfriarem, assim como eu já deixei várias vezes, né? Eu fui aprendendo com os erros que eu cometi no começo e erro até hoje, né? Vou continuar errando várias vezes, mas é aprender com os erros e ir fazendo cada vez diferente para ver o que funciona. Eu fico muito honrada. Gente, eu não marquei com a Érica o que ela ia falar, tá? Não, não tinha ideia do que ela ia dizer aqui. Fico realmente muito feliz, Érica. Eu tenho um propósito muito grande com o que eu faço. A gente não visa lucro, a gente visa realmente entrega. Eu fico muito, 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 muito feliz de ouvir que está fazendo sentido o que a gente está investindo ali de treinamento, de capacitação. Gente, tem uma coisa muito legal também.
Essa semana a Érica teve lá no ranking, a gente colocou no grupo que a gente tem com ela. E o marido dela surgiu no grupo. E ele mandou uma mensagem linda honrando ela. Fico toda arrepiada. Dizendo como ele acreditava nela, que ela merecia, dando parabéns. E eu vejo como, quando o marido apoia, faz diferença, sabe? Mas eu nunca tinha visto, Érica, o marido entrar no grupo para honrar em público, da maneira como seu marido honrou. A gente ficou impressionada, assim, lendo, e aí na hora daquela vontade de, puxa, senhor, eu recebo, meu marido um dia vai fazer isso comigo também, foi muito lindo. Ele mandou uma mensagem, gente, assim, do nada. A gente, o pessoal está até rindo aqui, a gente mandou ali para poder dar parabéns, ponto. E ao invés dele dizer para ela, e possivelmente ele deve ter dito, não sei, mas ele fez questão de colocar no grupo para que todo mundo soubesse que ele estava valorizando a esposa dele, que ele valorizava o esforço dela. E como isso é maravilhoso, né? Então, assim, meu marido não é de falar muito, então não fiquem pensando isso é impossível, porque eu sou uma pessoa de fé. E eu vi a mensagem do marido dela e eu falei, Senhor, eu recebo. O meu marido um dia vai me honrar desse jeito, vai falar comigo dessa forma, a coisa mais linda. E eu acredito que isso ajude, né, Érica? Ali de noite, como é que... Você contou ali a logística de como você atende, mas como é que é seu dia a dia? O canguru com o bebê, agora ele já está ficando grandinho, daqui a pouco já não vai dar para caber no canguru, né? Mas como é que é, assim, você acorda, você está sempre tentando responder no WhatsApp, você dedica uma hora exclusiva do seu dia, como é que é a sua rotina hoje? Eu respondo exatamente na hora que o cliente chega. Eu posso estar fazendo o que for, se chegou, eu já respondo, mesmo que eu não possa dedicar o tempo naquela hora, eu pelo menos conquisto o cliente para que eu possa atender depois de maneira calma. E especialmente quando está com o tráfego pago, chega o tempo inteiro, chega à noite. Se chegou à noite, eu não importo com o horário, chegou 10 horas da noite, é porque ele está ali olhando e ele está interessado, então eu respondo, né? E isso é algo que é decisivo, porque se você espera para responder depois, acabou. O interesse do cliente foi embora. Ele só tem interesse naquela hora. E hoje, meu menino mais velho, mais novo, ele fez um aninho. Eu estava esperando ele fazer um aninho para ele Meu poder Deus, ir. ele fez hoje, Érica. Por Não, que hoje você não não. me disse Já, isso? já passou o aniversário dele, mas ele já está com um aninho. E aí eu coloquei ele na escolinha, meio período, para que eu pudesse, nesse meio período, dedicar ainda mais, né? E na parte da manhã, então eu dividi literalmente meu dia. Na parte da manhã eu dedico para ele, atendo os clientes, mas não com aquele entusiasmo que eu atendo no outro período, né? E eu dedico, no tempo que ele está na escola, eu dedico tempo para mim, né? Que é importante também. E para poder focar no, seja programar as publicações ou atender os clientes, resgatar os clientes antigos, né? Então eu faço essa determinação do meu dia. Você faz exercício? Eu comecei, depois que eu coloquei ele na escolinha. Gente, que mulher, hein? Não é fácil, não. Aí você coloca na escolinha e faz exercício à tarde. Faço. Que legal. E Uma aí... coisa, pode falar. Não, agora fala, estou curiosíssima. Isso, inclusive, é muito importante. Não o exercício, mas fazer algo que te deixe feliz. Porque eu deixo ele na escola, vou fazer meu exercício e depois eu vou para um café. Eu amo doceria, eu amo cafeteria. Eu vou para a cafeteria, levo o meu notebook e lá eu vivo o extraordinário, né? Eu foco no meu trabalho e no que eu amo, que é comer um docinho, divertir, sair da casa, né? Ver outros horizontes. E ali eu consigo expandir o meu tempo de maneira que é muito satisfatória para mim, né? Então, pode falar. Eu estou aqui pensando, eu nunca fiz isso. Alguém aí já pegou o computador e foi para uma cafeteria para trabalhar? Nunca pensei nisso. Mas você não tenha dúvida que eu vou fazer, eu vou te marcar. Gente, realmente, porque você está ali focada, não está conversando com ninguém, e ao mesmo tempo você está trabalhando, está fazendo o que você tem que fazer, mas está curtindo uma vista.
Que É o que eu legal. mais faço. Inclusive, foi para cá que eu vim, ó. Eu ia fazer lá dentro, porque lá em casa não tinha, né, a Ah, energia. gente, para quem Pensei, entrou agora, Érica está sem luz em casa, por isso que ela está nesse breu aí no celular, viu? Não era o intuito, mas acabou a luz, ela foi para outro bairro, e aí você estava pensando em ir para dentro da cafeteria, é isso? sim, mas na hora que eu cheguei tinha muita gente, eu fiquei com vergonha. Aí eu falei, vou ficar aqui no carro mesmo. Gente, que legal. E aí, mas esse prazer é da cafeteria, da academia também? Não, academia não tem prazer nenhum. Eu vou só por obrigação mesmo. É, eu te entendo. Se E não vai esse é o pelo amor, vai segredo. pela dor, né? É, e esse é o segredo também, né? Estar feliz no hoje, né? E eu acredito muito nisso. Estar feliz no agora, no que está vivendo hoje. Se hoje eu estou aqui na Facilitória, é aqui que eu vou me dedicar, né? Porque a gente fica pensando, eu vou ser feliz quando eu tiver tal coisa, quando eu tiver em tal emprego, quando eu tiver faturando X, quando. Não, não existe isso. A gente tem que estar feliz no hoje para construir o amanhã. Senão, não flui, nada flui. Sim. Cara, Érica, que legal. Aí você fica na cafeteria e as entregas, como é que funciona? Ah, a Bruna, ela trabalha em Goiânia. A Érica é a nossa franqueada da cidade de Goiânia. Estou respondendo aqui, porque eu não sei se no celular aparece para você. Não, Mas, não tô vendo no celular, não. 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 Então, aparecendo aqui, eu te pergunto, se eu não souber, senão eu vou colocando. Tá. E aí, depois da cafeteria, como é que você faz com a questão das entregas? O seu marido te ajuda? É você que faz tudo? Como é? Então, meu marido trabalha em outro ramo, bem diferente também, de energia solar. Ele tem a empresa dele que não permite fazer a junção comigo e me ajudar, mas graças a Deus eu tenho meu pai que embarca em tudo comigo desde sempre, né? Meu pai desde pequenininha. E aí ele que faz as minhas entregas. Então toda vez que tem uma entrega, ele que vai, ele arruma meu estoque, ele limpa os brinquedos, ele me ajuda demais da conta, muito mesmo. Ah, agora eu entendi que eu estou aqui, gente, mas tem algumas outras atividades aí, ó, aonde estão entrando as atividades. Ai, que É, legal. E seu pai se fantasia de astronauta? não. Ai, é tudo É bem mesmo. demais eu fazer isso com ele, tadinho. Mas ele curte levar o brinquedo e ficar com as crianças? Sim, meu pai, ele fazia frete, né? E aí eu nunca gostei que ele fizesse frete, eu queria que ele saísse, porque, nossa, dá trabalho demais as pessoas, sabe? Mexer com pessoas não é fácil. E aí eu falei, pai, larga esses fretes e vem trabalhar comigo, né? Eu faço o salário do senhor e o senhor trabalha ali comigo, é muito mais tranquilo do que o frete, não é pesado. Tem rotas divididinhas, a minha eu dividi por segunda, quarta e sexta. Sempre que tem festas, inclusive eu vejo muitas franqueadas, né, perguntando como que os outros fazem das festas. Eu costumo sempre fazer as minhas festas antecipadas. Quando dá para entregar na sexta-feira, se o espaço permitir, não tiver locação depois, a gente entrega na sexta e recolhe só na segunda, né? Então isso deixa o nosso final de semana muito bom, porque a gente pode curtir a família em vez de ficar trabalhando. Quando não dá, a gente vai e monta, né? Eu sempre vou com ele, eu faço a montagem e nas festas, agora no dia a dia, quando é para casa, é ele que vai e entrega para mim. E isso realmente diminui um peso muito grande, porque ele dá com tudo, né? Com atendimento, com entrega, com limpeza dos brinquedos, com filhos, com casa. É muita coisa para lidar. Então, eu tenho essa parte que já desafoga bastante para mim. Sim, que legal. A gente tem algumas franqueadas que tem o pai que auxilia, ou a mãe, ou às vezes é a mãe, aí tem a filha mais nova que também dá uma ajuda. Esse apoio é muito bom. E é aquela questão, né? É a confiança de que você está contratando a pessoa mais fiel que você poderia contratar para o seu negócio. Ele Exatamente. não vai te deixar na mão, não vai te dar um atestado e às vezes deixar você ali tendo que remanejar mil ações porque ele está 100% comprometido com a sua missão, né? Exatamente. Eu tenho que brigar com ele, ligar e falar, pai, volta para almoçar, tem que almoçar, porque ele quer fazer as entregas tudo de uma vez, ele não quer nem voltar para comer. É difícil também nessa parte, viu? Porque tem que cuidar, é meu pai.
Sim, sim, que máximo. E aí, de noite, você fica para as crianças, você só está ali de olho e surgindo uma mensagem. Ah, a Bruna está dizendo, eu tenho um pai assim, glória a Deus. Ó, peraí que eu vou te falar que a Bruna está fazendo uma pergunta, peraí. Érica, você veio da indústria, eu também atuo nesse ramo, estou com um bebê de 2 meses em casa. Em quanto tempo te facilitou e você conseguiu atingir a sua receita da indústria? A Bruna está perguntando. No primeiro mês eu já atingi o mesmo valor que eu ganhava na indústria. Eita, gente, ó, eu não faço essa promessa, tá? Só pra tá. A Érica tá de prova, eu não falei isso para ela. Não falou mesmo. Inclusive, quando eu comecei no primeiro mês, ali na primeira semana, né, a Flávia mandou ali um script para poder atingir a meta X. E eu já tinha ultrapassado, né, essa meta, já estava em outra. Então, realmente depende muito da região que a gente está, né? Eu tenho plena convicção disso, não é assim também só mérito meu, é a região que a gente está, né? O tempo que você está dedicando àquilo, porque gente, se eu paro de atender, não vende, não vende, né? Não, não tem isso assim de fluir sozinho. O meu sogro estava internado esses dias na UTI, muito ruim, e eu deixei de ficar ativa nos atendimentos. Não renovei o tráfego pago, né? Porque não tinha condição de dar prioridade. E se não atende, se você não atende nem os clientes que chegam e não faz o tráfego, também não flui, não vende sozinho. Então você tem que realmente estar em cima dos clientes, dedicando, não é sendo chato, é realmente oferecendo a solução que ele veio procurar. Porque eu, particularmente, estou lutando contra algo que eu mesma não gosto. Quando eu chego numa loja e vem um vendedor atrás de mim, eu quero morrer. Eu quero, eu quero sossego, eu quero entrar, escolher o que eu quero, sem ter nenhum vendedor no meu pé. Mas eu tive que mudar a minha percepção. Porque se o cliente veio até mim, ele, ainda mais online. Online ele chega, fala oi e some. Se você não for atrás dele, acabou. É porque, na verdade, hoje, a gente, acho que tem duas questões. Hoje a gente é bombardeado de informação na internet. Então, a gente vê algo que achou interessante, daqui a 2 minutos a gente nem lembra que achou interessante. E o segundo ponto é, não importa se você ganha 5, 10, 20 ou 50 mil reais por mês. Você começa o mês com uma lista de prioridade, ainda que seja mental, do que você gostaria de gastar, e todos os meses, algumas coisas que você começa o mês dizendo, nossa, eu queria muito comprar uma calça nova para mim. Às vezes aquilo vai lá para o final da fila, mas de repente você foi no shopping e viu um vestido que você não precisava, mas o vestido você comprou. A calça ficou para o final do mês, ficou para o mês seguinte. Tudo é uma questão de prioridade. Então, o nosso trabalho, e eu acho que de qualquer outro, né? Seja oferecendo brinquedos, seja vendendo uma roupa, seja o que for, o nosso trabalho é fazer com que a gente seja prioridade, com que o cliente olhe para a gente e fale, eu preciso disso, e eu preciso disso hoje, porque a gente já sabe. Uma pergunta básica, quantas pessoas aqui já abriram um carrinho da Shein ou da Shopee, gastaram meia hora botando um monte de coisa naquele carrinho e nunca finalizou o carrinho? Eu sou a única? Eu faço isso todo dia. E o cliente faz a mesma coisa que a gente, ele olhou o brinquedo, até o seu filho levantou a mão. Viu, gente? Botando no carrinho desde cedo. Mas todo mundo faz isso. A Clarice, olha que lindo, Érica. Érica, parabéns, me inspiro muito no seu trabalho e também nos seus vídeos. Acho maravilhoso. Você já tinha feito algum vídeo na vida, Érica? Nossa, gente, quando eu comecei na franquia, a primeira pergunta que eu fiz foi: tem que aparecer? Tem que fazer vídeo? Tem que fazer live, fazer não sei o quê? Não, assim, só se você quiser. Eu falei, pronto, então eu não quero, eu vou fazer desse jeito mesmo, vou ficar aqui na minha, só vou vender. Mas não existe isso não, gente. Se a gente não aparece, se a gente não faz conteúdo, o trem não vira. Eu falei para você que quando a gente aparecia, o resultado era diferente. Eu não faço Exatamente. propaganda enganosa. Não disse que isso aí pode ter sido a Tayane, que está aí, ó, para ouvir. Foi a Tayane. Ela falou assim: olha, se você não quiser, não precisa. Mas eu não te disse isso, eu tenho certeza. Eu não disse não.
Mas a Tayane falou, ó, mas se você aparecer, vai gerar mais resultado e tal. Aí eu pensei, não, mas se tem a opção de não aparecer, né? Eu não vou aparecer. Pensei comigo. Mas eu dou choque de realidade. Você com certeza não entrou com eu dizendo isso para você. Porque é isso, gente, assim, você pode, ninguém é obrigado, mas é muito diferente. É muito diferente. Quando o cliente ele quer comprar de cliente. As pessoas querem saber por que a Isabel existe, por que a Facilitói existe, por que a Facilitói funciona dessa forma, qual é a diferença de eu fechar a Facilitói com a Isabel ou eu abrir a minha empresa sozinha. E a mesma pergunta a pessoa vai fazer para a Érica. Né? Por que ela está lá oferecendo? Eu preciso confiar em você, porque senão eu não vou confiar no que você vai estar me entregando. Por que eu vou alugar e não vou comprar? Então, é função de nós, enquanto donas do nosso negócio, mostrar para o cliente que existe veracidade no que a gente fala, que a gente se preocupa com o que está entregando, porque isso traz confiança para o cliente poder realmente optar por escolher, né? A Juliana está até perguntando aqui qual a média de faturamento, em quanto tempo temos o retorno. Juliana, eu posso até perguntar isso para a Érica, mas assim, o que acontece? Quando eu comecei a Facilitói, eu me preocupava muito em manter todos os franqueados dentro de um nível. Só que em determinado momento eu entendi que as nossas franqueadas e os nossos franqueados vivem momentos de vida e focos diferentes. Então, a meta que a Érica pode ter hoje em relação à unidade dela pode ser completamente diferente da meta que a Clarice tem. Quando a Érica estava com o pai dela no hospital, o foco dela não era bater a meta e estar no ranking. O foco dela era estar com o pai dela. Eu tenho franqueada que comprou a franquia e logo depois teve bebê. E a primeira coisa que eu falei foi quando ela entrou, olha, por favor, quando esse bebê nascer, o nosso custo é muito baixo, você não vai fechar no vermelho, mas foca no seu filho. Então, o que acontece? O faturamento varia muito. Sim, a gente tem a Érica ali tendo um faturamento legal. Eu acho que assim, Juliana, depois a Tayane pode te explicar um pouco melhor, mas realmente o intuito não é fazer esse tipo de comparação. A gente tem uma preocupação muito grande, porque a gente lida com mulheres em momentos diferentes e níveis de aprendizado diferentes. Então, o nosso objetivo não é fazer promessas exorbitantes. Então, assim, Juliana, sim, eu tenho franqueada que está faturando 25 mil por mês. Mas eu tenho franqueada que fatura 4, 5 e está muito feliz. Porque para o tempo que ela tem, para a dedicação que ela tem, com o foco que ela tem na família dela, aquilo faz sentido para ela. E eu tenho franqueada que está faturando 4, 5 e não está feliz. E essas eu também gosto muito, porque a gente tem que ser inconformado. A gente tem que querer sempre mais, a gente tem que buscar crescer. Hoje a gente está com uma ação dentro, interna, que é o faturamento, né, o 10x, a campanha 10x, para estimular as nossas franqueadas a alcançarem 10 mil de faturamento. A gente ainda tem aí muitas franqueadas que ainda não chegaram nessa meta, e a gente vai dar, sexta-feira eu vou conversar com elas, a gente vai fazer uma ação com as franqueadas que a gente já tem hoje, que eu acho que elas vão gostar muito, que a gente vai trazer uma oportunidade para poder premiar e incentivar, aumentar o ecossistema das franqueadas que a gente tem, que estão aí engajadas, mas isso varia muito, tá? Depois a Tayane pode te explicar um pouquinho melhor, mas realmente não era o intuito hoje, né? Eu comentei isso com as meninas, o intuito era realmente a Érica tá aqui mostrando, gente, a ideia do café, Érica, você não tenha dúvida que eu vou botar em prática, eu vou te marcar. Nunca me passou pela cabeça que eu não preciso trabalhar exclusivamente no escritório. E, para mim, por exemplo, em casa, às vezes é muito complicado. A minha filha mais nova, ela me requisita demais. Então, por exemplo, hoje eu podia, às vezes, estar fazendo a live em casa e eu estou fazendo aqui, porque senão ela ia estar passando, ainda mais ela é Aparecida, ela ia estar passando aqui atrás o tempo inteiro. Pelo menos passou da fase do mamãe, eu quero, vem me limpar, né? Nossa, gente, eu já fiz reunião com a criança falando isso no fundo, e não é legal. Essa fase ela já passou, mas ela com certeza estaria sondando. Essa ideia do café é muito legal, Érica. Deixa eu ver se alguém mais falou aqui alguma coisa. Não. Érica, acho que a gente pode vir caminhando aí para o fim. Queria que você compartilhasse, desse aí uma opinião de como foi, mandasse uma mensagem final para as meninas que a gente tem aqui, que são várias franqueadas, que, poxa, queriam te ouvir, queriam saber o que você fazia, e também para mulheres que a gente está vendo aí, que ainda são CLT, ou que estão buscando oportunidade, o que você... a Rê perguntou, tem quanto tempo que você é franqueada?
Você fechou com a gente no inicinho de agosto do ano passado, não foi, Érica? E quando é Isso, que você inaugurou? novembro. Pronto. Então, ela inaugurou em novembro, Rê. Érica, vamos embora. Vamos aí para a mensagem final. O que você gostaria de transbordar aí na vida das meninas e dos rapazes que estão por aqui nessa live? Então, é deixar claro que existe sim um caminho possível, né, de trabalhar, de crescer, mas com mais flexibilidade, mais presença no que realmente importa hoje, né? Que eu acho que todo mundo que está aqui, o que busca é ter um momento em família, né? Estar mais presente. E isso é sim possível. E a gente tem que ter em mente que nem sempre vai dar certo, nem sempre eu vou faturar alto, né? E não é essa a questão. A questão é a gente priorizar o que é importante naquele momento. Igual em casa eu tenho vários momentos onde a minha prioridade não está sendo atender os clientes. E meu tráfego está parado, inclusive. Mas quando voltar, né, é dedicar 100% naquilo para alcançar a meta que você traçou e recuperar o tempo perdido que você deixou lá naquele tempo que você estava dedicando e focado em outro momento na sua família, né? Esse é o grande X da Facilitói, você poder viver esses momentos de flexibilidade com a sua família e com o trabalho. Que legal, Érica. A Bruna está até aqui falando aqui, lança um desconto. Bruna, eu vou falar com a Thay para ela poder te chamar. Realmente, gente, assim, meu intuito aqui não é vender, não é falar que a Facilitói é a única opção. É realmente fazer com que as meninas te ouvissem, Érica, que já são nossas franqueadas. Acho que você trouxe aí muita coisa, você trouxe uma leveza na sua fala que é muito admirável, sabe? Porque a gente sabe que não é fácil. E mulher tem muito hábito de, às vezes, cair em murmuração, cair em reclamação. E eu vejo em você uma praticidade muito grande, de, cara, é isso aí que eu tenho para hoje, eu vou fazer desse limão uma limonada e vida que segue. E que a gente possa, hoje, ter esse mesmo sentimento seu, sabe? O meu pai, ele está com um problema de saúde muito grave, há 2 meses, e isso tem tomado muito tempo, e eu vi você falando isso, de que, cara, tá tudo bem, eu vou correr atrás do tempo perdido, mas agora o meu foco é esse. Para mim, é um aprendizado, é uma reflexão, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem uma tendência de, às vezes, reclamar, ou eu tenho uma tendência de me cobrar quando eu não merecia ser cobrada. E eu acho que, assim, que fique isso para vocês também, sabe, meninas? Nem todo mundo está sempre no melhor momento, nem todo mundo está sempre na maior prioridade, e que a gente possa usufruir dessa flexibilidade de termos o nosso negócio, para a gente entender que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para a nossa família, existe tempo para os nossos pais, existe tempo para ganhar dinheiro e para focar em caminhar, e que a gente precisa entender cada estação que a gente está vivendo, e que às vezes é uma estação de 2 dias, de uma semana, mas para que a gente se permita focar quando a gente pode, e no dinheiro, no negócio, mas também focar no que a gente tem como primordial e que é um valor muito grande para mim, e eu espero que seja para vocês também. Mesmo a Bel, que tem lá a mãe dela, né, Bel? Hoje você não tem mais filho pequeno, seu filho te ajuda, mas você tem sua mãe. Que a gente tenha essa sabedoria, sabe, Bel, de não se cobrar. Vai ter dia que eu e você vamos poder focar, e assim como a Érica disse, vai ter dia que a gente vai pausar o tráfego e vai dizer, tá tudo bem, a gente tem algo mais importante, porque os negócios e o dinheiro às vezes esperam, mas o nosso filho crescer, honrar a nossa mãe, o nosso pai, que a gente não sabe quantos dias a gente vai ter a oportunidade de estar do lado dele, isso também não tem preço. Meninas, alguém queria... A Bruna está colocando saúde. Eu creio, em nome de Jesus, que ele vai fazer aí o possível. Vou até voltar para o hospital agora, para visitar. Meu pai está fazendo transfusão agora de noite, de plaquetas, enfim, mas Deus cuida, Deus restaura, Deus dá força para que a gente possa continuar. Eu tenho um negócio, mas eu creio que existe uma pessoa que está lá no alto, que é quem nos dá sustento, quem nos dá refrigério, quem nos dá força, estratégia, discernimento, para que a gente possa continuar caminhando e lutando as nossas batalhas, que eu tenho certeza que cada uma de nós que está aqui tem os nossos medos, as nossas dificuldades. Meninas, alguém tem alguma outra pergunta, alguma coisa que quer falar? Está todo mundo tímido hoje, Érica.
Ó, eu vou deixar gravado, se Deus quiser vai dar tudo certo, eu vou subir lá no portal de franqueados. Bruna, Rê, Juliana, tá? E depois você conversa com elas. Realmente o intuito hoje não era fazer nenhuma venda. Érica, foi muito bom falar com você hoje. Eu espero que não... assim, não sei se fez tanto sentido para os outros, mas para mim fez muito. É muito bom ouvir, é muito bom aprender, e eu vou ficar refletindo muito sobre muita coisa que você falou, viu? Essa Obrigada. é sempre muito rica. Eu espero ficar fazendo isso sempre. Então, hoje a gente te convidou, ver se no mês que vem a gente convida a outra. A Flavinha está sempre ali acompanhando, me dando feedback, para que juntas a gente possa ir se fortalecendo, e aprendendo, e se aceitando e dando o nosso melhor para que, dentro do que cada uma pode, a gente possa ser a melhor mãe, a melhor esposa e a melhor empresária. Combinado, meninas? Boa noite. Obrigada. Ai, Érica, obrigada. Foi muito bom ter você aqui. Obrigada por ter superado uma falta de luz, ter bateria nesse carro, né, nesse celular, para poder estar aqui falando com a gente. Eu adorei estar aqui com você. E sexta-feira, franqueadas, a gente se encontra. Amanhã eu comunico para vocês, vai ser muito legal. Estou muito, muito, muito ansiosa. Tem 2 meses que a gente está trabalhando nisso. A Bel vai saber antes, mas eu não vou deixar ela contar para ninguém. Bel, até amanhã. Meninas, até sexta. E o pessoal que não me conhecia, foi um prazer. E quem eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, eu espero em breve poder falar aí com vocês. A Tayane vai adiantando. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Bom descanso. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.